Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, trazer um estudo bíblico, um estudo comparativo entre a Confissão de Fé de Westminster com o Catecismo da Igreja Católica, especialmente no que diz respeito à doutrina da salvação. Eu já venho estudando um pouco acerca de catolicismo. Eu tenho percebido o seguinte: toda vez que existe uma reforma, há também uma contra-reforma. Ano passado nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante e nós percebemos que a Igreja Católica também se pronunciou, houve até mesmo por parte de um instituto católico uma campanha que dizia o seguinte: 500 anos, voltem para casa. A ideia de que os protestantes estão há 500 anos longe de casa, ou seja, longe da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu tenho percebido também, irmãos, que essa nova campanha da Igreja, digamos assim, não é uma campanha, mas tem surgido um grande interesse de pessoas de igrejas evangélicas em doutrinas da Igreja Católica. E veja, houve um tempo em que uma parte da Igreja Católica, chamado os carismáticos, eles tentavam imitar, e ainda permanece, é claro, tentavam imitar os evangélicos, especialmente os evangélicos também carismáticos, também especialmente pentecostais. Eles cantando os mesmos cânticos, os mesmos hinos dos evangélicos, para dizer o seguinte: olha, nós somos igual vocês, venham para a nossa igreja. Mas agora eu tenho percebido que a estratégia é diferente. Eles estão usando a estratégia da historicidade. Ou seja, nós, a Igreja Católica, somos a verdadeira igreja porque nós somos a igreja histórica. Nós somos a igreja fundada por Cristo e, portanto, tem havido um certo interesse de algumas pessoas, especialmente alguns jovens, por esta historicidade da igreja e por achar que talvez esta seja, então, a igreja verdadeira. Eu fiz, então, estudando um pouco sobre o catolicismo, eu fiz um estudo em cima do catecismo da Igreja Católica, o catecismo atual da Igreja Católica, aprovado pelo Concílio Vaticano II. E hoje eu queria trazer apenas uma comparação acerca da doutrina da salvação. Como é que alguém pode ser salvo? E, de fato, a Reforma Protestante ela trouxe dois princípios, que o primeiro princípio é chamado princípio formal da Reforma. Por que houve, então, este rompimento de grande parte de pessoas saíram, na época da Reforma, saíram da Igreja Católica, então, e seguiram o movimento reformado? Foi por simples capricho ou foi porque era uma moda? O que foi que levou as pessoas a saírem do catolicismo, então, e abraçarem o movimento de reforma protestante? Então, a reforma protestante ela trouxe dois princípios. O primeiro do princípio é o princípio formal da reforma. O que significa isso? A questão é que em quem os cristãos devem crer. Qual é a verdadeira fonte de autoridade para a igreja? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que a fonte de autoridade para a igreja é a Bíblia Sagrada e também o magistério da igreja, o ensino da igreja, a tradição da igreja. A tradição da igreja é colocada, portanto, em pé de igualdade com a Bíblia. E, segundo, então, este conceito, a Bíblia depende da igreja. E os reformadores disseram, não, somente a palavra de Deus é a única fonte de autoridade inerrante. A única fonte autoritativa e inerrante é a palavra de Deus. O segundo princípio, que é o princípio material da reforma, tem a ver, então, de que maneira, como nós podemos conhecer a Deus, o que Deus espera de nós, e especialmente, como é que alguém pode ser salvo.
Como alguém pode ser salvo? Esse é o princípio material da reforma. Veja que essa pergunta, irmãos, como podemos ser salvos? Ou como podemos ser justificados? Essa é a pergunta essencial do ser humano. É uma pergunta, desde que Adão incorreu no pecado contra Deus, em queda, quebrou a comunhão com Deus, então essa pergunta passou a ser feita. É uma pergunta existencial. De que maneira eu posso ser salvo? De que maneira eu posso agradar a Deus? De que maneira eu posso ser justo ou justificado? Veja que no livro de 1 Samuel, capítulo 2, 25, Eli, o profeta, quando está repreendendo seus filhos, ele diz justamente isso: pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será o juiz. Deus intercederá por ele. Mas pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então é uma pergunta. Você pecou contra o Senhor, e agora quem é que vai interceder por ti? Essa pergunta também, ela aparece no livro de Jó, no capítulo 9, verso 2, que diz assim: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo perante Deus? Como o homem pode ser justo perante Deus? Essa é uma pergunta essencial. Também foi a pergunta do carcereiro em Filipos, quando Paulo e Silas estavam aprisionados e, num certo momento, o carcereiro perguntou para eles, e a pergunta do carcereiro, que se encontra em Atos capítulo 16, foi o seguinte: que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Portanto, irmãos, esta é a pergunta essencial. Então, a doutrina que trata acerca da salvação, é a soteriologia. Então, para os reformadores, tudo aquilo que Deus determinou nos ensinar está claramente expresso nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus determinou que nós conhecêssemos, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, a resposta dos reformadores com relação ao princípio formal, é que somente a Escritura tem as respostas. Ela é a fonte de autoridade inerrante. E o próprio Jesus, com relação à salvação, o próprio Jesus assevera, dizendo, leiamos juntos, vamos ler juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, 37. Então, a palavra de Deus é muito clara com relação à salvação. O Pai, no seu santo conselho, escolheu para si o seu povo, os eleitos, e ele então entrega a Jesus. Por isso que Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. De fato, essa palavra não poderia ser mais clara, irmãos. A nossa salvação, ela não acontece por acaso. Nós não somos salvos por acaso. A nossa salvação está bem definida nos planos eternos do Pai. E ela foi executada com perfeição pelo Filho e é aplicada eficazmente pelo Espírito Santo aos corações dos seus eleitos. É por isso mesmo que o calvinismo sustenta que a salvação é um ato da livre e exclusiva graça de Deus, visto que o homem está morto espiritualmente. De acordo com Efésios capítulo 2, verso 1, vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. E, portanto, o homem morto em seus delitos e pecados não pode responder à oferta de reconciliação com Deus, de forma que é o próprio Deus quem transforma a vontade do homem ao lhe regenerar o coração, de acordo com Atos capítulo 16, verso 14, por exemplo, nós podemos ver quando diz que certa mulher chamada Lídia,
da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ou seja, ouvia o apóstolo Paulo pregando acerca do reino de Deus. E aí diz, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então é uma obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus. Ele é quem abre o coração, é Ele quem regenera. Então nos faz enxergar a graça. Então vir a Cristo em arrependimento e fé. A Igreja Católica Romana, ela não nega que a graça seja necessária para a salvação. Ela não nega que a graça seja um remédio para o pecado. A diferença está na compreensão da dimensão do pecado. Ou seja, para a Igreja Católica Romana, o pecado original, ele não afetou o homem por inteiro, de forma que o homem ainda tem condições de por si mesmo atender à graça. E isso o homem faz após, então, uma infusão de graça que lhe é dado pelo batismo. Então, essa análise que nós vamos fazer, à medida que nós compreendemos a dimensão do pecado, ou seja, até onde o pecado nos afetou, é que nós vamos também entender a dimensão da graça. Porque se o pecado nos afetou muito pouco, a graça de Deus atuou muito pouco. Mas se o pecado nos afetou por inteiro, a graça de Deus tem que ser superabundante sobre nós. É por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vale lembrar que a relação entre pecado e graça foi um tema de debates, de grandes debates no 5º século, entre Pelágio e Agostinho. Então, quando nós falamos em pelagianismo, ou doutrina pelagiana, ou mesmo em semi-pelagianismo, nós estamos nos referindo a este, então, Pelágio. No 5º século da era cristã, houve um grande debate entre essa questão de pecado e graça. E os dois grandes protagonistas foram, então, Pelágio e Agostinho. O Pelágio, 4º século, um pouquinho do 5º século, era um monge ascético britânico, radicado em Roma. Ele ensinava que Adão era apenas um mau exemplo. Ou seja, o pecado de Adão não afetou a natureza dos seus descendentes. Então, cada um dos descendentes de Adão, segundo Pelágio, nasce assim como o próprio Adão foi criado, nasce sem pecado, como uma tábula rasa, como alguém que ainda não está manchado pelo pecado, a natureza ainda não inclinada para o mal. Porque Adão, o pecado de Adão não nos afetou, Adão foi apenas um mau exemplo. Então, esta era a compreensão de Pelágio. No entanto, Agostinho, também o bispo de Hipona, lá do 4º para o 5º século, ele rechaçava sumariamente esta ideia, ou seja, as posições de Pelágio, e ele ensinava que nós estamos espiritualmente mortos. Então, o pecado de Adão, ele não foi só um mau exemplo. O pecado de Adão afetou toda a sua descendência, afetou a sua natureza. Portanto, nós nascemos já com uma natureza caída. Como diz a palavra, e éramos por natureza filhos da ira. Então, o pecado de Adão nos afetou por inteiro. Então, isso era o que Agostinho ensinava. Então, enquanto Adão, antes da queda, poderia não pecar, porque ele foi criado num estado de santidade e justiça originais, ainda não manchado pelo pecado, mas a partir do momento que ele pecou, ele então não poderia mais não pecar. A sua natureza já estava inclinada para o mal. O pelagianismo foi condenado em 418 no Concílio de Cartago, que decidiu-se pelas perspectivas de Agostinho. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o Concílio de Cartago, ele de fato rechaçou o pelagianismo e decidiu-se pelo agostinianismo. No entanto, algumas pessoas ficaram insatisfeitas com a decisão desse concílio.
Então eles criaram no sul da França um partido que adotava um meio termo entre Pelágio e Agostinho. Então esse partido que ficou sendo chamado então de semi-pelagiano, então o chamado semi-pelagianismo. Eles diziam, não, Adão não foi só um mau exemplo, mas eles diziam, mas também nós não fomos totalmente corrompidos. Então eles diziam, nós não estamos apenas, nós não estamos totalmente livres do pecado, mas também nós não estamos totalmente mortos espiritualmente. Então eles diziam, nós estamos doentes espiritualmente. Para o semi-pelagiano, o homem é espiritualmente doente. Então ele nem é totalmente isento do pecado, mas também não está morto em pecado, ele está apenas doente espiritualmente. Essa foi então a perspectiva dos pelagianos. O nosso objetivo então, irmãos, nesse estudo é investigar qual é a relação entre pecado e graça, então, na tradição católico-romana e na tradição reformada. Então nós vamos levar isso em consideração. Então, para os semi-pelagianos, a salvação é o resultado de uma cooperação entre a vontade de Deus e a vontade do homem, o chamado sinergismo. Então, como nós não estamos mortos, nós podemos contribuir com a nossa salvação. Então, Deus entra com a parte dele e eu entro com a minha parte na salvação. Deus dá um passo e eu também dou um passo só. Então, essa é a compreensão pelagiana. Semi-pelagiana, melhor dizendo. A nossa metodologia, então, ela consiste em discorrer acerca dos 5 pontos do calvinismo, e nós vamos fazer isso de maneira breve. Nós vamos falar acerca dos 5 pontos do calvinismo, chamado, então, é uma sigla, um acróstico, a tulipa, por isso que nós falamos a tulipe e o dogma romano. E nós vamos fazer um comparativo entre os dois catecismos, ou seja, entre a Confissão de Fé de Westminster, que é reformada, e o catecismo da Igreja Católica com relação à sua compreensão acerca da doutrina da salvação. Muito bem. Então vamos fazer aí este comparativo entre as duas confissões e vamos falar primeiramente acerca da depravação total. A Confissão de Fé, quando admite então a doutrina calvinista da depravação total, entende que o homem foi totalmente afetado pelo pecado, ou seja, como eu já disse, estamos mortos em nossos delitos e pecados, portanto, incapazes de contribuir com Deus para a nossa salvação. Nós não temos a menor condição de dar qualquer contribuição para a nossa salvação. No catolicismo, o pecado original, e aí veja, esse artigo 405 é o artigo direto do Catecismo da Igreja Católica. Tem muitos artigos, e o artigo 405 falando acerca disso, então, fala o seguinte, que o pecado original é apenas a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado. Agora veja que interessante, o batismo, ao conferir vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Então, veja então que no conceito católico, o batismo, ele contribui para a salvação. Ou seja, a pessoa quando é batizada, aí então ela recebe uma infusão de graça, ela recebe então condições para aceitar a salvação. Então, na Igreja Católica, a pessoa não precisa crer para ser batizada, ela é batizada para crer. A partir do momento que ela é batizada, ela recebe então, o batismo seria o remédio então para o problema do pecado, então ela passa a ter condição de aceitar a salvação pela fé. Veja então o que diz a Confissão de Fé no calvinismo. A doutrina calvinista da depravação total ensina que o pecado afetou o homem de tal maneira que ele perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação.
De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, o homem, morto em seus delitos e pecados, é incapaz de se converter por si mesmo, ou mesmo de se preparar para a conversão. É o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Então, a confissão traz vários textos, várias referências bíblicas. Eu queria destacar apenas Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, com relação, irmãos, à doutrina da depravação total, resumindo, para o catolicismo, o homem não é totalmente depravado. Veja, esse termo às vezes confunde, né? Totalmente depravado, parece que a pessoa tem que se afundar no pecado, nos pecados mais vis e tenebrosos para ser totalmente depravado. Não, o termo ele se refere ao fato de que em nós não há bem espiritual algum para que nós alcancemos por mérito próprio a nossa salvação. É isso que significa depravação total. Não significa que a pessoa tem que se afundar no mais vil, no buraco do pecado. Ok? Com relação à eleição incondicional, o que diz então o catecismo católico? No catolicismo, Deus estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação. Então veja, o catolicismo também fala em predestinação. Mas essa predestinação, no conceito católico, inclui a resposta livre de cada homem à sua graça. Então é como o conceito arminiano também de predestinação pela previsão de fé. Então Deus viu aquelas pessoas que creriam e por isso mesmo ele predestinou. Então o conceito arminiano é também semi-pelagiano da mesma forma, né? Em outro artigo diz que Cristo reconhecerá os seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Aí entra também a ideia da salvação pelas obras, né? Então, a eleição ela se dá também pela nossa participação nas boas obras, né? Ainda em outro artigo diz o seguinte: as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar da sua liberdade em vista do seu destino eterno. Então, aqui o homem usa da sua liberdade para escolher se ele quer ir para o céu ou para o inferno, né? Então a pessoa faz essa escolha aqui, né? Ainda diz o seguinte, no artigo 1479. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação são também membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Então veja que no conceito católico, mesmo depois de morto, né, mesmo depois de morto, a pessoa ainda tem a oportunidade de alcançar a salvação através dos méritos dos familiares, de pessoas então que fazem as penitências, os sacrifícios em favor dos seus defuntos. Então aí são as chamadas indulgências. A indulgência significa perdão. Então você pode trabalhar para conseguir o perdão por um familiar que já faleceu e se encontra no purgatório. Então veja que no conceito romano, a questão da eleição, ela não depende somente de Deus. Ela depende da pessoa e até mesmo de terceiros. E aí depende também da intercessão dos santos, da Virgem Maria e de outras situações também ensinadas pela Igreja Católica. No calvinismo, irmãos, a eleição incondicional diz o seguinte: ela não depende da vontade ou do esforço humano, mas somente da vontade de Deus. É por isso que nós chamamos de eleição incondicional. Não depende de nós, depende somente de Deus. Segundo Romanos capítulo 9, 6, a confissão de fé afirma que ele nos escolheu por sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa que na criatura, ou qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Então a nossa salvação não dependeu da previsão de fé, ou seja, Deus não precisou
antes se nós iríamos crer ou não. Ele mesmo nos deu a fé. Não dependeu de nós. A eleição é incondicional. Não depende nem de nós, nem de terceiros, nem de pessoas, nem dos santos, mas depende tão somente de Deus, mediante a sua graça. Aí também a confissão traz várias referências, eu destaco apenas Efésios capítulo 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, a eleição é incondicional, né? Fica evidente que na Igreja Católica Romana o conceito de eleição nunca é incondicional, mas é como base a liberdade humana e sempre está associado a um sistema de méritos, alguma coisa que a pessoa faz para merecer a salvação. Ok? Vamos falar agora acerca da expiação limitada. A expiação limitada é o que ensina o calvinismo. A expiação limitada se refere a por quantos Jesus expiou o pecado, por quantos Jesus derramou seu sangue, por quantos ele morreu. Então foi por todos os indivíduos do mundo criados ou apenas pelos seus eleitos. O calvinismo ensina que Jesus morreu pelos eleitos, né? No entanto, no catolicismo, a igreja, no segmento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então, é o conceito semi-pelagiano por completo, né? Cristo morreu absolutamente por todos, não há nenhum pelo qual Cristo não tenha morrido, né? Na doutrina calvinista, como nós vemos na confissão de fé, a expiação limitada, ela é também chamada de expiação definida, né? Ou seja, Cristo morreu de maneira definida pelos seus, ou também chamada de salvação particular. Encontra-se na doutrina reformada da predestinação, pela qual Deus estabeleceu um número limitado de pessoas a quem decidiu salvar e preteriu os demais. Jesus Cristo deixa isso claro em João capítulo 10, 26 e 27. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim também na oração sacerdotal, Jesus se limitou àqueles que lhe foram dados pelo Pai. Quando ele diz, é por isso que eu rogo, ou seja, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Portanto, a confissão de fé, ela declara que estes homens e anjos assim predestinados e preordenados são particular e imutavelmente destinados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Tá? Então é um conceito muito claro acerca da expiação. A expiação de Cristo é limitada aos eleitos. E com relação à graça irresistível, a doutrina da graça irresistível diz que aqueles a quem Deus derrama a sua graça para a salvação, estes não podem resistir à graça. Eles não podem não querer aceitar esta graça de Deus. Porque uma vez que iluminados os olhos do seu coração, o ser humano enxerga a miséria espiritual em que ele vive. E ele enxerga então a oferta de graça. Então ele voluntariamente aceita a graça de Deus, porque o Espírito Santo já o regenerou e já o habilitou para isso. No conceito católico, a graça pode ser livremente resistida. O catecismo católico diz que a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Veja, irmãos, enquanto a pessoa está viva, nós não sabemos quem são os eleitos, quem não são, enfim. O tempo realmente é um tempo de oferta do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho e o Evangelho está sendo anunciado.
Mas estas pessoas só virão a Cristo se o próprio Pai chamar, se o próprio Jesus regenerar o coração através do Espírito Santo. Então, não tem como esta oferta ser aberta à vontade do homem, portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. No calvinismo, ensina que a graça irresistível ou vocação eficaz é aquela graça pela qual Deus aplica sobre os eleitos os efeitos da obra salvadora de Cristo. Consiste no fato de Deus regenerar o coração dos seus escolhidos, de modo que eles certamente virão a Cristo. A confissão de fé, então, declara que todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só estes é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transportando-o para a graça e salvação. Isso ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, e tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as para a sua onipotência, para aquilo que é bom, e atirando-os eficazmente a Cristo, atraindo-os eficazmente a Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, às vezes o termo graça irresistível dá a entender que a pessoa vem contrária à sua vontade, né? Imagina só que se alguém te oferecer $1 milhão e falar, toma aqui, se vai contrário à sua vontade, vai falar assim, não, eu não quero, mas eu vou ter que ir. Né? Não, a graça é uma coisa tão maravilhosa, que quando você enxerga, aí você vai muito livremente, então, até a graça, a oferta de salvação. Né? Então, esse é a doutrina da salvação. Esta vocação eficaz, ela só dá livre e especial graça de Deus, né? Então a confissão vai continuar falando sobre isso. E com relação à perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos, essa doutrina diz que aqueles a quem Deus determinou para a salvação, eles vão perseverar até o fim. Eles não se perderão, né? Eles não cairão da graça, né? Então, Deus vai perseverar neles até o fim, porque assim foi que Deus determinou. Tá? No conceito católico, um cristão, ele realmente convertido, ainda assim pode decair da graça. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Então, a ideia é que, como eu falei no início, a regeneração, no conceito católico, se dá por meio do batismo, regenera o coração, a pessoa vem até a graça. Mas se mesmo depois de estar na graça, a pessoa pode cair da graça, e aí para isso é necessário que haja então a penitência, né? A palavra penitência significa punição. Então a pessoa ela tem que seguir algumas punições, digamos assim, algumas penitências que são estabelecidas pela igreja, para que ela possa novamente alcançar a graça. Então, veja, essa questão das penitências na Igreja Católica, ela surgiu por causa da tradução da Bíblia de Jerônimo, a Vulgata Latina, aonde todas as vezes que aparecia a palavra arrependimento, Jerônimo traduziu como penitência. Então, por exemplo, na pregação de João Batista, quando João diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, a Vulgata Latina traduziu como fazei penitências porque está próximo o reino de Deus. Então, a ideia de fazer penitência é a ideia de mérito. Então, façam uma compensação a Deus por causa dos seus pecados. E aí você vai ser salvo. E a partir da doutrina das penitências surgiu então a doutrina das indulgências. Então, de que maneira você consegue a indulgência? De que maneira você consegue o perdão? Através das penitências.
Então, a doutrina das indulgências, inicialmente, elas eram apenas para corrigir erros. Então, se você pecou, você vai lá e confessa para o padre, e ele então vai determinar que você reze 3 Ave Marias, ou Pai Nossos, ou enfim, faça alguma coisa leve ali para que você obtenha o perdão. Mas a doutrina das indulgências, elas foram evoluindo, de forma que no século XVI você já podia comprar a salvação, né? Então foi a venda das indulgências. Você compra um documento assinado pelo Papa dizendo que você está perdoado pelos pecados que você cometeu anteriormente e pelos pecados que você vai cometer até o fim da sua vida. Então você compra esse papel, que é a indulgência, e você está salvo. Então, e você pode comprar também para um ente seu que já faleceu. Então foi esse um dos estopins da reforma. Se você vê, por exemplo, as 95 teses de Lutero, elas são basicamente condenando a venda das indulgências. Tá? Ainda diz o Catecismo Católico que a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem, mas nós podemos perder esse dom inestimável. Tá? O calvinismo diz o seguinte, que a perseverança dos santos é muito bem apresentada na Confissão de Fé, quando diz que os que Deus aceitou em seu bem amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então veja, irmãos, no conceito calvinista, a salvação é de uma vez por todas. Deus não fica ali, como alguns dizem, né, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. No final das contas, se a florzinha ali, a última que faltar for mal me quer, a pessoa vai para o inferno, né? Deus, aquilo que Ele determinou salvar, Ele também o preservará na fé. Agora veja, nós fomos eleitos para as boas obras. Deus então nos elegeu para que nós andássemos nelas. Porque alguém poderia dizer, mas então é isso, uma vez salvo, sempre salvo, vou viver em pecado, vou viver na degradação moral e no final das contas eu vou acabar sendo salvo mesmo. Então, quem pensa dessa forma é uma mente que ainda não foi regenerada com certeza. Que aqueles que foram regenerados, eles buscam a salvação, eles têm prazer em agradar a Deus, e eles têm ódio pelo pecado e tristeza pelo pecado. E eles vivem numa vida de santidade e não uma vida de pecado. Evidentemente também que os que são eleitos, eles podem também cair no desagrado de Deus. A própria confissão de fé também reconhece isso. Pode cair no desagrado de Deus por causa dos seus pecados e se manterem afastados por um tempo da graça, afastados da comunhão dos santos e assim sofrer, né, as consequências por estarem afastados do caminho do Senhor. Mas eles certamente virão, certamente se arrependerão e voltarão a Cristo, tá? Porque assim foi do agrado do Senhor que eles retornassem. Tem uma passagem que para mim é bastante clara, que diz que se saíram do nosso meio é porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, aqueles que se desviam definitivamente dos caminhos do Senhor, certamente nunca foram dos nossos. Mas há uma esperança, né? De repente nós temos um familiar, um filho até, desviado do caminho do Senhor. Ainda há esperança de que ele retorne aos caminhos do Senhor, se assim é da vontade do próprio Deus. Então, irmãos, aqui algumas conclusões apenas, eu não anotei aí. Mas o nosso objetivo era que nós entendêssemos que, como alguns disseram, no ano passado, nos 500 anos da Reforma, alguns disseram que Lutero, ele dividiu a igreja e que a verdadeira igreja é a igreja católica. Primeiro que Lutero não dividiu a igreja. A igreja já estava dividida, já havia várias divisões na igreja. Houve uma divisão grande no século XI, que foi a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. A igreja ocidental, então a igreja oriental se afastou da igreja ocidental, passou a ser então a igreja católica ortodoxa grega, não mais se submeteu ao Papa de Roma. Então essa foi uma enorme divisão, século XI ainda, né?
E outras divisões também houve durante a história da igreja. Houve um período em que havia 3 papas, um excomungou o outro, e depois foi eleito um outro papa, um 4º papa. Então veja, as divisões já ocorriam, e já havia também insatisfação com relação à situação moral da igreja. A degradação moral da igreja era muito grande. Alguns papas foram eleitos, mesmo tendo amantes, mesmo tendo vários filhos. Questão também, a própria questão doutrinária já era questionada por alguns. John Huss, John Wycliffe, eram homens que já se levantavam contra estas questões 100 anos antes de Lutero. Então, não foi Lutero quem dividiu a igreja. O movimento da Reforma apenas evidenciou os erros crassos que estavam havindo na igreja, e a proposta dele era que a igreja voltasse à palavra de Deus. Como isso não foi possível, então surgiu o movimento de reforma. Lutero não foi o grande sistematizador das doutrinas da reforma. Isso aconteceu na segunda geração de reformadores, com Calvino, que aí sim, com as institutas da religião cristã, estabeleceu muito bem as doutrinas reformadas, fazendo diferenciação entre doutrinas católicas, doutrinas reformadas. De que maneira nós aplicamos isto? Primeiro, tendo consciência de que nós estamos numa igreja, a igreja reformada sólida, a igreja que voltou aos princípios da Escritura Sagrada, afirmando somente a Escritura, não outras fontes autoritativas infalíveis, como a palavra do Papa, mas somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Então, estes brados, eles são importantes, são fundamentais, assim como a própria doutrina da salvação. Nós temos certeza de que o que a Bíblia ensina acerca da salvação é isso que nós cremos, e assim nós prosseguimos. Isso também nós podemos aplicar no evangelismo, né? Lembrando sempre que não sabemos quem são os escolhidos, devemos pregar a todos, levar o evangelho a todos, sabendo que Deus vai operar essa regeneração no coração, e a pessoa só virá a Cristo de fato se for regenerada. E por isso devemos orar por aqueles a quem nós pregamos, orar pelos nossos familiares que porventura não são crentes, os nossos amigos, parentes e vizinhos, como eu sempre gosto de lembrar de Romanos capítulo 10, verso 1, onde o apóstolo Paulo, após tratar toda essa questão de eleição, né, Romanos 9, eleição, em Romanos 10, Paulo começa dizendo que ele orava em favor do seu povo, né? Ele orava a Deus para que Deus, então, convertesse estes corações, compreendendo que só Deus pode fazer isso. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos ainda estar mais firmes na palavra de Deus e contribuindo com a sua igreja, a sua verdadeira igreja. Deus nos abençoe.